Boa tarde. Inicia a 13ª etapa do projeto Quartas 4 na Biblioteca Nacional. Queria inicialmente agradecer a esta plateia tão fiel que está aqui no Auditório Machado de Assis e também aqueles que têm acompanhado estas leituras do contemporâneo pela internet. Aliás, semana passada, recebi um e-mail da Itália. Eu já tinha recebido alguns e-mails na América do Sul, mas esse foi o primeiro que eu recebi da Itália, de um público também fiel na Itália. Quer dizer, foi interessante porque foi um e-mail, de certa forma, encaminhando uma pergunta para o palestrante Geraldo Nunes. De certa forma, é uma participação, na minha opinião, interessante, porque não foi apenas no sentido de parabenizar o evento, foi para formular realmente e se inserir no conteúdo da nossa discussão. Aproveito assim para agradecer ao Instituto Embratel, que ao transmitir online as palestras desse projeto, tem proporcionado uma ampliação no alcance dessas leituras. Meus agradecimentos à Fundação Biblioteca Nacional, na pessoa do seu presidente, Muniz Sodré, e também a Sueli Dias e sua equipe de coordenação de eventos. O Quartas 4 de hoje tem a alegria de trazer a ensaísta, pesquisadora, crítica de literatura e professora da Escola de Teatro da Unirio, Beatriz Rezende, para falar sobre literatura brasileira aqui e agora. Para comentar sua palestra, está aqui, ao meu lado direito, a jornalista e editora do caderno Prosa e Verso de O Globo, Mânia Millen. Com a palavra, Beatriz Rezende. Boa tarde. Obrigada, Vitor. Obrigada a você pelo convite. É uma alegria estar aqui mais uma vez, né? Esse lugar tão especial para todos os cariocas e para o Brasil, né? Que é a Biblioteca Nacional, e dividir a mesa com a Mânia, que é bem mais do que uma jornalista, é uma olheira de literatura brasileira que tem me instigado muito justamente nesse interesse pela literatura contemporânea. Contemporânea, quando eu digo, nesse momento, sobretudo, eu quero me referir a essa literatura do agora, né? Sobretudo, ressaltando uma nova safra que aparece, essa coisa de data ou de geração é sempre meio tola, mas às vezes serve de parâmetro. E aí o marco, né, não pode deixar de ser o milênio, né? Então a gente pode realmente falar numa literatura do terceiro milênio, na literatura do agora, na literatura 2000, né? Literatura 00, são algumas das nomenclaturas que a gente usa aí para citar essa jovem literatura praticada majoritariamente, realmente, por jovens, né? Eu sou bastante otimista na avaliação contemporânea da literatura e acho que vivemos um grande momento. Isso é normal, né? É natural, porque um país que passou pelos anos de chumbo, ao sair de um período de regime militar, né, de totalitarismo, leva algum tempo para retomar a respiração, né? E na literatura brasileira não ocorre propriamente um período de luto, não há, aliás, na cultura brasileira, né, nem no cinema, não há essa experiência do luto que se manifestou muito fortemente no cinema e na literatura latino-americana. Entre nós, talvez pela diferença, como aconteceu a transição para o regime democrático, esse trauma não é alguma coisa que se expresse de uma maneira especial, né? Para citar o cinema, nós temos agora um filme, o do Karl Hamburger, né? O ano em que meus pais saíram de férias,
e que aparece quase que como o primeiro, né, filme brasileiro a retomar a questão dos anos de chumbo, enquanto a gente sabe que o cinema argentino, sobretudo, onde evidentemente o regime militar foi mais sanguinolento do que no Brasil, ou o cinema chileno, vem tomando essa referência como uma temática muito forte, né? Isso não é alguma coisa que a gente possa apontar de uma maneira definitiva, de uma maneira expressiva na literatura brasileira. É até quase ao contrário no que diz respeito a essa geração 00, né? É como se os jovens quisessem dizer, tá bom, chega, e agora quem vai falar somos nós. E vamos falar da maneira que nós escolhemos e através dos meios que nós escolhemos. É interessante, então, a gente observar que talvez a marca da fertilidade seja a mais forte na literatura contemporânea. Produz-se muito, escreve-se muito, publica-se bastante, lê-se bem menos. Esse é o ponto onde o funil quase se fecha, né? E que pode, evidentemente, repercutir em alguns anos, né? Se a situação não mudar, pode repercutir, é claro, né? Que pode provocar um certo desânimo. Por enquanto, não tem sido isso uma razão para segurar a garotada que está interessada em escrever. Ao contrário, o que está acontecendo é que, diante das dificuldades em publicar, por exemplo, os jovens autores começaram a buscar uma nova forma de publicar e, mais do que isso, de comentar e de divulgar o trabalho que é a internet, né? Então, a literatura online é um fato e vem acompanhada bem menos, de uma crítica online e agora até por iniciativa justamente do Caderno Prosa e Verso do Globo, um pequeno comercial aí para a Mânia, começou, né, esse trabalho mesmo do Caderno Literário Online com o Prosa Online. É uma iniciativa bastante interessante. Mas isso já vem acontecendo através de sites e de blogs com uma contribuição bastante peculiar no caso do Brasil, que é o fato de diminuir os espaços, né, diminuir as distâncias, né, num país tão grande. A tradição da literatura brasileira é que sempre o autor tinha que se deslocar primeiro para a capital, depois para São Paulo, Rio, exceção feita talvez a Recife, que sempre foi um polo bastante expressivo de produção literária, especialmente poética, né? A gente sabe muito bem que a tradição dos grandes poetas pernambucanos é bastante forte, né? De João Cabral a Sebastião Uchoa Leite. Mas com a web, né, a troca se torna mais fácil e tem aparecido como um incentivo e também como uma forma de alterar a própria escrita, não é? Então eu diria que a gente está diante de uma literatura jovem, de uma literatura de novos autores, com novos meios e novos formatos. Quanto aos formatos, a gente poderia apontar, primeiro, a total dissolução dos gêneros, que já vinha acontecendo, né? Mesmo dentro do próprio limite entre prosa e poesia e dentro da própria prosa, né? A fragmentação é um processo que veio crescendo, mas mais do que isso, o próprio formato entre conto, novela, romance, ou até o pequeno conto, e essa é uma novidade, né? Um mini conto, um conto bem pequenininho, é uma marca desse momento, né? Então, a gente pode falar nessa jovem literatura, e eu apontaria também uma questão bastante interessante,
que já vinha surgindo e que se delineia mais nessa transição do final dos anos 90 para os anos 2000, que é o surgimento das novas vozes, né? Sobretudo aquelas vozes da periferia. Né? A gente pode citar, quer dizer, quem começa, quem mete o pé na porta, sem dúvida nenhuma, é o Paulo Lins, com o romance Cidade de Deus, e aí uma série de outros que vão continuando. Né? Hoje, talvez o mais expressivo seja o paulista Ferrez, né, do Capão Redondo, quer dizer, alguém da periferia, um escritor da periferia da grande cidade, e que escreve com a sua própria voz, falando do seu próprio tema, falando dos seus próprios assuntos. Né? Aonde eu vejo uma demora um pouco maior na manifestação literária é no que diz respeito à dramaturgia. Mas mesmo a dramaturgia, que foi talvez a forma literária que esteve congelada por mais tempo, né? Realmente o teatro dá uma parada no final dos anos 60, né? Depois de Vianinha e outros, e do fim dos concursos de teatro e tudo mais, com uma migração de dramaturgos que se iniciavam ou que manifestavam talento para a televisão, a gente pode identificar uma parada bastante forte na dramaturgia brasileira. Mas mesmo essa, me parece que está levando uma boa sacudida hoje. Eu apontaria como o dramaturgo dessa transição, o Bosco Brasil, que vem inclusive formando um grupo de jovens dramaturgos, vários bastante importantes. Eu destacaria nesse momento a que mais produz, que é a Daniela Pereira de Carvalho. Né? A Daniela é responsável nesse momento mesmo pela dramaturgia do Renato Russo e por uma peça extremamente interessante que está no Teatro Planetário, que Não existem níveis seguros para o consumo dessas substâncias. Está na moda esses nomes assim que a gente não guarda. Aí você tem que ir ao teatro mesmo para ver de que se trata. Então, até a dramaturgia, que é o que mais custou a responder, me parece estar sendo bastante sacudida. Nessa multiplicidade, né, que seria a marca da literatura brasileira contemporânea, nós podemos apontar, talvez, para dois caminhos predominantes, duas opções predominantes no que diz respeito à temática. Uma é, inclusive, uma certa acusação, né, que a garotada vem sofrendo de ser excessivamente egótica, né? É uma literatura que fala muito de si mesmo. Eu não concordo muito com isso, não, porque eu acho que isso sempre aconteceu, né? E o grande escritor fala sempre, de alguma maneira, de si mesmo, mesmo que o tema seja Madame Bovary, como dizia Flaubert, né? Madame Bovary sou eu, né? Então, mas esse realmente é um caminho, e talvez para isso a literatura de blog, a literatura produzida na internet, sobretudo nesse modelo blog, né, que é um pouco próximo do diário íntimo, talvez favoreça esse caminho. Esse é um caminho predominante, repito, dentro de uma multiplicidade muito grande, e o outro caminho é o caminho do trágico, da violência das grandes cidades. Isso vem aparecendo de uma maneira bastante expressiva, né? O tema do trágico no cotidiano é uma marca bastante forte da literatura contemporânea. É claro que outras manifestações também acontecem. Por exemplo, alguma coisa que parecia ter desaparecido, que é uma literatura de marca mais regional, né? Com linguajar regional. É engraçado porque regional para a gente é o que não é Rio e São Paulo, né? É gozado isso. O teu próprio movimento, o grande movimento regionalista, né?
foi chamado pelo próprio Gilberto Freyre, né, de movimento regionalista, mas na verdade ele era um movimento regionalista porque não era do Rio de São Paulo, né? Era isso que caracterizava, né? E depois isso, de certa maneira, vai ser desmontado pelo imenso talento de Guimarães Rosa, que se torna a grande expressão brasileira, usando tema e linguagem peculiar a uma região, né, o interior de Minas Gerais, o sertão de Minas. Mas mesmo essa literatura que parecia ter desaparecido, ela volta a se manifestar como um autor dessa geração 00, que não evita esse sotaque. Eu apontaria, talvez o mais interessante, o André Laurentino, né? Então, essas são algumas das questões iniciais que eu colocaria para a gente começar a conversar, né? E preferia, ao invés de ter um formato de uma palestra, uma conferência, provocar algumas conversas, né? Então, eu sugeriria que a Mânia, inclusive como observadora, né, ao editar um caderno literário, manifestasse um pouco a opinião dela. Oi, gente. Boa tarde. Obrigada também à Biblioteca Nacional pelo convite. É difícil, né? A gente falando em novas vozes e tudo. Quer dizer, o que eu sinto, e eu sempre tento colocar a minha experiência do lado de cá da angústia, né? Porque tem um lado de lá dos angustiados, é quem escreve, quem está mandando os livros para as editoras e que está mandando e que está botando livros na internet, está blogando sem parar e tudo, mas tem um lado de cá também que é você receber essa quantidade muito grande de informação e não saber, e você sabe que em algum momento a sua peneira não vai funcionar. É óbvio que não vai funcionar, ninguém aqui é infalível e tudo, então a gente fala de nomes bacanas que surgiram e que acabam vindo, claro, eles surgem, mas a gente acaba, quando eles já chegam às editoras, né? Então, por exemplo, André Laurentino, excelente romance, foi publicado pela Agir agora há pouco. Então, eu falaria alguns outros nomes, sei lá, Santiago Nazarian, o Joca Terron, são todas pessoas que a gente está conhecendo, mas assim, que chegam às editoras, mesmo que sejam pequenas ou grandes editoras, não importa, mas eles estão chegando. E quem não está chegando às editoras, né? A gente publicou outro dia uma capa do Prosiverso chamada Pilha de Ilusões, foi terrível, acho que a gente, enfim, arrasou com os sonhos de muita gente aí, porque a gente mostrava a crueldade, na verdade, né? Você manda os originais para a editora pode ficar 6 meses, 2 anos sem te responder, pode nunca responder, e a gente mostrava, assim, na verdade, o que é enviado para as editoras, muito pouco é aproveitado. Porque você acaba fazendo uma rede de contato mesmo. As editoras, elas não têm capacidade, não tem gente suficiente para ler aquilo, então eles vão contando. E hoje em dia isso é muito... os próprios editores falam isso. A internet é um instrumento muito poderoso. Então eles preferem, às vezes, ir nos blogs, ir nessas coisas de literatura e vendo que romances, por exemplo, estão lá. Contam muito com o apoio de outros escritores ou de críticos, como consultores das editoras, para saber o que está acontecendo. E aí, nesse sentido, quer dizer, eu vou falar um pouco agora do Prosiverso, que a gente está tentando fazer isso, pensando um pouco nessa quantidade de gente que nunca vai chegar, talvez não chegue às editoras. A partir desse caderno agora, a gente está dando uma capa sobre isso, a gente vai começar a resenhar livros que estão só na internet, que não chegaram ainda às editoras. Claro que isso é um trabalho de maluco, né? Muita gente falou, como vocês vão fazer isso? Vocês vão receber muitos livros. Realmente, vamos receber. Mas a gente faz uma primeira triagem e a gente seleciona, vai selecionar um livro desses por mês para ser resenhado por um crítico bacana. A Beatriz Rezende é uma das críticas que está fazendo a resenha essa semana. A gente tem 5 livros sendo mostrados nessa semana, que é uma maneira de dar vazão também a essa nova literatura que está surgindo, porque aquilo que está falando da angústia, a gente sabe que muita coisa boa não vai chegar às editoras e não vai chegar ao público. Assim como a gente sabe também que tem muita coisa ruim que vai chegar às editoras e vai chegar ao público. A gente sabe disso. Quem está do lado de cá, como eu falo, quem está recebendo os livros, e são 70, 80 livros, eu tenho contado isso ultimamente nas últimas semanas, quando vai chegando novembro, dezembro, perto do Natal, esse volume
de livros mandados para a livraria aumenta muito. Então, assim, 60, 70 livros por semana, isso é impossível. Não há caderno literário, não há jornal, não há papel suficiente para dar conta disso. Então já começa aí, e são várias coisas, quer dizer, você não tem só o jovem autor, você não tem só a ficção chegando, você tem ensaios importantes, você tem outras coisas que o jornal tem que dar conta, tem que mostrar aos leitores o que está acontecendo. Então, nesse intuito, assim, de abrir um pouco mais o leque, de ser um pouco mais democrático, a gente vai começar a fazer agora, a partir desse número, essa um pouco uma triagem nossa, que também é claro que ela é passível de falhas, né? A gente vai selecionar o que a gente acha bacana, mas é claro que vai ter gente que vai discordar, por que o meu não foi, ou por que o do fulaninho não foi. Mas é uma maneira de mostrar, assim, a pujança dessa nova literatura brasileira, essa geração 00, né? Eu acho que a Beatriz chama. São autores muito jovens, tem autores, sei lá, de 20 e poucos anos e tem, enfim, até 30 e poucos anos que nunca publicaram também. E é interessante a gente mostrar isso porque tem de tudo um pouco, né? Eu acho que a gente vai acabar mostrando um pouco do que a Beatriz falou assim, eu acho que vai ter voz mais regional, vai ter uma voz mais urbana, vai ter uma coisa mais confessional, aí um pouco na esteira da questão dos blogs, mas é um retrato do que está se produzindo no país, né? Quer dizer, essa multiplicidade a gente vê realmente que ela existe, chega às editoras ou não, enfim, ela está aí. Tem muita coisa de poesia também, né? A gente vê assim, a poesia, na verdade, eu acho que ela é mais prolífica até do que a literatura, não sei, é uma impressão minha, né? Eu vejo assim, jovens poetas produzindo sem parar, e é uma coisa assim que a gente também não consegue dar conta, né? Assim, enquanto imprensa, vamos dizer assim, para a gente abrir esse espaço. Ainda estou tentando ver o que a gente faz assim com a poesia, que eu também acho que é um caminho bacana, e o Rio tem muito isso, né? Ele já, enfim, é meio uma capital cultural da poesia, né? Como se já tentou se fazer, tinha abaixo-assinado para fazer isso, eu acho que é bacana. Não sei muito, quer dizer, são vários pontos assim, que a Beatriz levantou que são legais da gente começar a comentar, enfim, também para subverter um pouco, se vocês quiserem começar a perguntar, eu acho que é legal também para a gente dar uma animada no debate, mas eu vejo isso, quer dizer, essa questão da voz regional eu acho muito bacana, porque eu acho que é um jeito da gente acompanhar o que está acontecendo nos outros lugares, e está vendo isso muito forte, e a internet é o principal divulgador disso, né? Muitas editoras, como eu já falei aqui, elas vão pegar o que está sendo feito fora desse eixão Rio-São Paulo, né? Essa coisa viciada que é Rio-São Paulo e um pouco mais Rio Grande do Sul, mas eles vão catar na internet o que está acontecendo. Então, tem muita coisa legal chegando, tem tanto poesia quanto prosa, e eu acho que a tendência é ampliar ainda mais, né? A gente fica... E tem gente que torce muito para essa coisa, o nariz, para quando a gente fala uma literatura regional, regionalista, porque acha, lá vem coisinha de Nordeste, ou não sei o quê, mas não é isso, quer dizer, você pode ter uma voz absolutamente brilhante e pessoal, falando de questões lá do fim do mundo, lá do meio do sertão, mas assim, para qualquer pessoa do sul, maravilha, enfim, isso não importa. Ou o contrário, uma coisa muito gauchesca lá de baixo que vai falar para o país inteiro. Então eu acho que é uma das boas assim, vias que a gente tem de abertura, é essa coisa da literatura um pouco mais regional, né? Eu te confesso assim, que eu tinha um pé atrás em relação a essa literatura ególatra, né? Essa coisa muito do blog. Mas é natural, o blog você está ali para fazer um diário. Mas o que eu acho, o que eu tenho visto é o seguinte, as pessoas partem dessa coisa muito pessoal, muito confessional do blog, mas você vislumbra ali e fala, pô, esse sujeito tem uma escrita legal. Então aí as pessoas vão lá e falam, olha, faz uma coisa assim, vamos fazer um romance, vamos fazer uma outra coisa. Então é bacana a gente ver também isso, né? E não necessariamente essa viagem muito pessoal vai parar na literatura. Eu acho, por exemplo, o Joca, não acho que seja muito isso, né? E nenhum desses autores assim que eu citei, nem o Santiago, enfim, Santiago Nazariano, não tem essa coisa muito ególatra, mas eu sei que as pessoas às vezes vão criticar um pouco, mas depois pode ser um caminho, pode ser um segundo passo, né? Você passa dessa fase umbigo e vai adiante. É claro que tem talento envolvido, mas aí também talento para qualquer coisa, né? A gente precisa disso em qualquer área.
Enfim, não sei, estou falando um pouco assim do que eu ouvi aqui a Beatriz falando e comentando, mas não sei se você teria uma questão mais... só uma interferência, né? Aproveitando até que a gente está aqui, né? Tá na Biblioteca Nacional, né? É que eu acho que chegou a hora de realmente se pensar mais a sério a questão do livro. A questão do livro do Brasil. Eu acho que em alguns campos o funil estreitou de uma forma lastimável, né? A gente vê essa literatura surgindo, né? E é como a Mânia falou, né? com essa angústia, né? De que não há resposta suficiente. Né? E aí eu acho que a angústia aumenta, porque se a gente está falando de geração 00, e o que é geração 00? É a geração do agora imediatamente. Então, se você manda um livro para a editora hoje, amanhã você quer que responda. Isso é natural, quer dizer, a gente está numa velocidade maior. Então, antes não era assim, sei lá, antes, eu estou falando há 40 anos, assim, sabe, as pessoas mandavam, tinha um tempo maior, não tinham tantos livros publicados, cada um merecia uma atenção um pouco mais especial. Agora, hoje é uma coisa urgente, instantânea. E não dá vazão, realmente não dá vazão. É incrível. Você quer ver, Mânia, por exemplo, a gente está falando de literatura, né, essas dificuldades todas em relação à literatura, né? Mas e a crítica, o ensaio? Isso acabou, não tem espaço mesmo. Nem adianta mandar para uma editora. Né? Então é o momento de você pensar, né, do poder público, pensar num reforçar das editoras universitárias, por exemplo. Né? A gente tem a mais importante editora no campo do ensaio, né, e do pensamento crítico, é uma editora universitária, a da UFMG, editora UFMG, que já é sólida, né, e que absolutamente não publica apenas autores mineiros ou da universidade, de jeito nenhum. Né? Traduz. Acabou de publicar aquele Passagens do Benjamin, que é maravilhoso. Passagens que é uma coisa maravilhosa, né? Então, eu acho que e no mundo inteiro é assim, né? As grandes editoras de ensaio, de pensamento crítico ou científico, são as editoras universitárias. Então, esse é um caminho que precisa ser reforçado. Ou seja, desafogar as editoras. Desafogar, né? Aquelas que precisam de uma resposta em termos de venda mais forte. Mais imediata. Né? Por exemplo, a nova editora Agir surge interessada, por exemplo, em retomar a coleção Nossos Clássicos, que publicava literatura junto com alguma crítica, e encontra dificuldades. E de saída já afirma, nós não publicaremos ensaios. Então, não adianta nem mandar, porque não vamos publicar ensaios. Né? Como vários outros selos também partem, né, desse princípio, não vamos publicar ensaio. Então, um caminho é o caminho, né, para essa crítica, para esse pensamento ensaístico, as editoras universitárias. E outra é a política do livro. Né? Isso agora eu acho que está mais do que evidente. E não dá mais para entrar governo, sair governo e não haver uma política do livro. Né? Há iniciativas isoladas, né? Há iniciativas da própria biblioteca de divulgação, né? Reparem, uma biblioteca nacional não é forçosamente, né, um lugar para a divulgação. Né? Mas eu acho que é diante dessa necessidade que passa a ocupar o espaço da biblioteca também essa vontade de divulgar, de debater, né? E não apenas colecionar e dar acesso aos leitores. Né? Mas, exceto algumas iniciativas pequenas, menores, né? A verdade é que não há uma política do livro. E a gente já teve a experiência, né, recente, de ver a importância que foi a intervenção do governo no cinema. Né? O cinema renasceu. O cinema brasileiro tanto foi destruído no governo Collor pela ausência e pela negação de uma política, como está sendo fortemente recuperado. Né? E aí, não só em termos de produção, mas, se a gente falar
do cinema agora, né? A gente também vê jovens diretores e a gente vê, sobretudo, que o pecado, né, do filme nacional acabou. Né? A discriminação, aquela coisa, não, isso não vou ver porque é filme nacional. Filme nacional, quando o cinema começa, é uma coisa para analfabeto, né? Vai ver, se é filme para analfabeto, vê, porque não precisa ler legenda. Hoje não, há uma qualidade e filmes de baixo custo e filmes de custo bastante razoável, e fundamentalmente pelo apoio governamental. Né? Então, eu acho que essa balança que está, nesse momento, muito desigual, né, entre uma produção de qualidade e a editoração, e como consequência da pequena editoração, o preço, né, o preço do livro é uma consequência, não adianta a gente dizer o livro é caro, não se compra livro porque o livro é caro, né, a coisa não é por aí, né, o livro é caro porque é pouco, né, isso é sociedade de consumo, né, então, se você produz muito, aquele produto pode ser um produto mais barato, mais acessível, né, então eu acho que uma coisa fundamental da gente discutir, e aí eu culpo um pouco aos meus amigos, aos meus colegas, a academia, né? A academia, isso não é um problema da academia, né? Isso não é um problema. A gente teve um debate interessantíssimo no mês passado, ainda não tem nenhum mês, na Fundação Casa de Rui Barbosa, durante um evento em homenagem ao escritor e crítico Silviano Santiago, com produtores culturais e, entre eles, uma editora, Marta Ribas, da Casa da Palavra. E a Marta, estava atacada aquele dia, ela simplesmente abriu os números. Isso, vocês querem saber? Vocês reclamam da gente? Vocês sabem quanto custa colocar o livro na prateleira de uma livraria da Zona Sul? Né? Você paga pela vitrine? O livreiro paga pela vitrine? O livreiro deixa, em algumas livrarias, 50% até 70% do preço de capa, né? E por aí vai, né? Então não é só a questão do custo do livro, do papel, não, é a divulgação, é mostrar, é a falta de livrarias. É a circulação do livro, é falta de biblioteca, mais livraria, isso é um problema que já, enfim, se arrasta no país há anos, isso não tem jeito. E falta na verdade, assim, é uma vontade maior, né? Porque aí você está falando do preço do livro. Então, volta e meia, a gente tem que fazer essa matéria no jornal, assim, o preço do livro, qual é o preço do livro? E alguns editores falam, olha, o livro no Brasil não é caro. Se você pegar um lançamento aqui na Europa, mas não adianta, porque o salário aqui não é o salário médio europeu ou americano. Então, o livro aqui ainda sai caro. Sai caro porque a tiragem é pouca. Tiragem é pequena porque o livro só vai ficar aqui encalacrado na Zona Sul. Provavelmente nem tem livraria suficiente no próprio Rio, na Zona Norte ou Zona Oeste. São pouquíssimas as livrarias fora da Zona Sul. Eu sei disso porque a gente está fazendo esse projeto Prosa nas livrarias e a gente não encontra, a não ser livraria de shopping, que é de grande rede, que a gente tem tentado evitar. É difícil a gente encontrar livrarias fora desse circuitão da Zona Sul para fazer os eventos. E aí é o seguinte, aí entra a cultura do livro. O que é a cultura do livro? Se um cidadão tiver que escolher entre o CD novo da Marisa Monte e um livro, eu tenho a impressão que a maioria vai escolher o CD novo da Marisa Monte e não vai escolher o livro. Então, assim... Não, infelizmente eu adoro Marisa Monte, eu gosto de música, adoro livro, enfim, mas eu sei que tem, infelizmente não tem, a maioria das pessoas acha mais importante a música, e é uma cultura, porque é mais fácil, você tá ali, você leva, não sei o quê. Então tem que começar lá de baixo, a importância da literatura e da leitura tem que vir lá do princípio, entendeu? Em cada casa, em cada escola, em cada alfabetização, você tem que dar o livro para a pessoa ler. Agora, se não tem, se as bibliotecas das escolas não estão aparelhadas com livro, que livro que você vai dar para a criancinha começar a ler e gostar do livro e saber que lá no futuro ela vai poder escolher, ok, entre o livro da Marisa Monte e um livro, mas ela, não, acho que o livro é melhor, entendeu? Tem que começar lá de baixo. E é essa política, eu acho que é essa coisa maior que
está faltando, infelizmente. A gente vê algumas iniciativas aqui e ali, mas você vê assim, que falta um pensamento geral para o que é o livro, e falta um desconhecimento, mais do que isso, um desconhecimento. A gente, na véspera da eleição, a gente publicou, você viu isso, uma capa do Prosverso, a gente encaminhou perguntas aos 2 candidatos, né? As campanhas do Lula e do Alckmin, assim, olha, a gente pediu aos editores que fizessem algumas observações sobre o mercado livre, o futuro do livro, desse mercado livre, e a gente mandou. Todos responderam todas as questões. Agora, você espreme dali, não sabe muita coisa, porque é muito vazio, é um discurso muito vazio. O que denota isso? Que ou falta esse conhecimento maior, ou então, não, tudo bem, isso não está na nossa lista de prioridade. Claro, as pessoas vão dizer, tem fome, a fome precisa ser resolvida primeiro, concorda, o emprego, não sei o quê. Mas tem que ser tudo junto, porque senão é um nó. E a cultura é fundamental, e a cultura está no livro, está em tudo. Claro que está na música, no cinema, mas o livro não pode ser esquecido, né? A gente fica aqui defendendo a bandeira do livro, mas é um trabalho de todo mundo, é formiguinha mesmo. Em casa, sabe? Você tem uma biblioteca em casa, enfim. Triste, né? Fazer um livro. Vou fazer um papel aqui de um provocador inicial. Eu acho que tem uns dados aqui que precisam ser colocados. Primeiro é o seguinte, eu acho que essa falta de incentivo, ela começa, a falta de incentivo à própria leitura. Não é o processo de circulação e nem de produção hoje da parte de livros. Lá embaixo, né? Lá embaixo, se lê pouco. Mas eu cheguei, em determinado momento, em 1999, eu cheguei na Universidade Federal de Juiz de Fora, e minha primeira turma era uma turma que as aulas começavam às 6 horas, terminavam às 10 da noite. E segunda-feira, no Rio de Janeiro, já é um dia na semana que quase nada acontece. Em Juiz de Fora acontece muito menos ainda, que é uma cidade menor, né? Embora uma cidade com um traço cultural bem interessante, por demais interessante. E aí eu cheguei lá segunda-feira e tal, e quando acabava a aula, eu sentia que os alunos ficavam lá por cima, no campus e tal, querendo, mas professor, a gente estuda jornalismo e não lê nada e tal. Bom, criamos um grupo de leitura de Fernando Pessoa. Quando eu anunciei isso, meus pais, você é louco, rapaz, você está maluco completamente. Aonde vai ser isso? Não, eu pedi ao colega que emprestasse o Teatro Central. Loucura, vão ter 10 pessoas e tal. Bom, nós começamos com 20 e poucos, no segundo dia de leitura já tinham quase 40. Eu sei que eu vim embora e continua lá. As pessoas, os jovens saindo de casa, indo para o teatro para ouvir e ler Fernando Pessoa. Então, acho que falta incentivo. 1. 2, só para a gente ter uma ideia, eu não sei se esse dado está exatamente correto, mas tem um dado de que em Buenos Aires tem mais livraria que toda a América Latina. Não tem, não. A gente mostrou isso na matéria. Tá errado. Não, tá errado. Mas tem quase. Tem quase. Não. A gente tem visto pouquíssimas livrarias. Outra coisa. Não tem. Esse mito a gente conseguiu desmontar, mas efetivamente, comparativamente, no Prosverso, a gente fez uma série de matérias no início desse ano chamado Mitos e Verdades do Mercado Editorial. Então a gente falava, Buenos Aires tem mais livrarias que o Brasil inteiro, ou que a América Latina. Não tem. Tem mais livrarias que o Rio, sim, e sei lá, uma cidade juntos, mas não tem. É impressionante o número de livrarias. Mas eu ia dizer o seguinte, Buenos Aires e alguns outros lugares assim, que tem um cuidado maior com o livro, a gente percebe dentro de uma livraria, o sujeito automaticamente tem um café, o sujeito senta, pede um café e lê na livraria. Mas essa é a cultura, Isso está acontecendo em algumas livrarias na Zona Sul. Só. Acabou. A gente vai no Rio de Janeiro, não encontra nem livraria, nem livro, nem café. Nova Iguaçu, o município colado, né? Eles fizeram a primeira Bienal de livros agora, não sei se foi esse ano ou ano passado, já não me lembro, minha cabeça não dá conta. Mas enfim, não existe uma livraria em Nova Iguaçu. Então a Feira do Livro, quer dizer, a Bienal do livro deles, a Feira do Livro Bienal, não sei, era um momento onde todas aquelas pessoas iam ter contato com os autores e tinha muito público, ou seja, tem demanda, tá lá. Agora, não tem livraria, eu não sei como é que é a biblioteca. E aí eu perguntei a esses meninos, que me encantaram muito, escuta, eu confesso que eu coloquei essa questão até achando que não ia dar certo.
Eu queria que vocês me respondessem por que deu tão certo. Aí eles, muito mineiramente, falaram: ô Vitor, aqui a gente não tem praia. A gente lê muito mais. Que eu achei interessante esse compromisso, né? O carioca, ele é muito disperso, acelerado, né? Comprometido com o sol, fica nu por qualquer coisa, né? Eu acho que ele, não sei, eu acho que isso influencia um pouco. Então a provocação, eu que fiz questão só para ficar. Mas a literatura sai do Rio, né? O fenômeno não é carioca, isso, essa coisa não é carioca. Não. Exatamente. Eu não. Acho que não. Eu acho assim, se o livro está lá, se o livro é mais acessível, as pessoas vão ler. Um dos outros mitos dessa série, foram 4 matérias que a gente fez no Prosiverso, é assim: o brasileiro não gosta de ler. Mentira, ele gosta de ler. Ele lê quando ele tem um livro à mão, entendeu? Então, assim, quem gosta, quem está a fim de descobrir um mundo novo, vai lá, mas é isso. Assim, aí a gente entrevistou gente de ONGs de leitura, né, de promoção de leitura, que circulavam no Brasil inteiro e mostrando assim, o encantamento das pessoas quando pegavam um livro. Nossa, que legal, não sei o quê. Mas assim, aquela ONG passou por ali, deve ter deixado uma semente, uma arca, né? Até o governo federal tem isso, uma coisa da arca de leitura, não sei o quê. Mas se aquilo ali não for adiante, se aquela arca não for engordada, vai ter a geração seguinte que não vai aguentar mais ver aqueles livros. Então, assim, é uma coisa que tem que ser feita diariamente, é diariamente mesmo. A gente sabe que as pessoas querem ler e não tem acesso por várias razões. E eu acho que assim, no Brasil falta essa circulação mesmo. Tem gente que discute, acha que não, o livro chega assim, que não tenha dinheiro, mas eu não sei. Eu sou de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, não tem livraria, nunca teve, tem papelaria. Você vai comprar material escolar, não sei o que. Agora, livraria ali para você ver os lançamentos, não tem. E são milhares de cidades sem uma livraria. Isso é um absurdo. Uma que seja deveria ter em cada município do Brasil, entendeu? Quer dizer, o produto livro, né, sofre. A questão é a questão do produto livro, né? Mesmo a questão, por exemplo, da educação da leitura, né? Também não é a questão no Brasil, né? Nós temos, primeiro, uma literatura infantil fortíssima. Excelente. É uma das melhores do mundo. Traduzida, inclusive, muito traduzida. Premiadíssima, né? Quando eu tive até pela biblioteca na Feira de Guadalajara, a situação dos autores adultos, né, ou dos autores infantis, era completamente diferente, né? Os infantis estão todos traduzidos para o espanhol. Os importantes autores que estavam participando estavam lá, sobretudo, para ver se haveria um convencimento para que eles fossem traduzidos, né? Então a gente tem uma literatura forte. Tem um método, né? Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o método de alfabetização é pela exposição ao livro. Não existe mais o menino, sapato bota, florzinha, aquela abelhinha, não é mais isso, é a exposição ao livro. As crianças são alfabetizadas com o livro. O governo compra livro para as crianças. As crianças, as escolas públicas recebem literatura. E aí para. Né? Quando acaba o brinquedo, acaba o livro. Né? Não há essa transição. Por quê? Porque daí em diante é um outro produto. E esse produto, se ele não está perto, tem qualquer outro produto. Ele não está à venda perto da sua casa. Né? Você não tem propaganda suficiente, porque o livro já custa tão caro, que só mesmo se você, a editora, tem que anunciar, sei lá, uma meia dúzia, normalmente de autores estrangeiros, né, porque se for os que custaram mais caro, o brasileiro está querendo ser publicado, né, daí a ganhar dinheiro com o livro é outra coisa, né? Então, como qualquer produto, o produto não está perto de você, né? Ele não é anunciado, ele não circula, ele não passa pelas suas mãos, ele não te inspira cobiça, né? Você não compra, você não convive com ele. Agora, como é que a gente vai sair disso? Eu acho que eu só vejo uma possibilidade, que é que acontece em tudo quanto é lugar do mundo. Haver um apoio efetivo governamental, né? A gente quer ver uma coisa muito engraçada? É a situação oposta que vive hoje a França. Né?
A França hoje tem uma carência enorme de autores e continua divulgando, tendo revistas sobre livro. Esse ano o prêmio Goncourt, que é um prêmio para a língua francesa, foi ganho por um americano. Escreveu em francês, mas escreveu em americano. Mas americano, né? Quer dizer, mostra uma certa embatucada que está, né? Até por a minha avaliação, por uma atitude de difícil absorção, né, da periferia, pela mesma razão dos levados de Paris, né? Diferente do que acontece, por exemplo, com a literatura produzida na Inglaterra, né, que absorveu fortemente o imigrante paquistanês, e é uma cultura que está absorvendo muito e preocupada com isso, né, incorporar esse diferente, esse estranho, coisa que a cultura francesa sempre teve dificuldade, né? Tem 2 ou 3 exceções, mas sempre teve essa dificuldade, né? No entanto, tem uma política do livro permanente, né? Incentivo de todas as formas, prêmios mais do que premiado, né? Está faltando premiado na França. Quer dizer, eu diria que é uma situação absolutamente contrária à que vive a literatura no Brasil hoje, né? Com essa produção talentosa, né? É raro chegar um livro jovem, não pode ser melhor, outro pode ser pior, que não tem alguma importância, que não tem uma coisa. Outro dia, um autor está dizendo, você também está com mania desses meninos, que coisa, você está literalmente, você é meio pedófilo, me diziam. Mas não é isso, eles realmente estão oferecendo novidade, né? Cada proposta que vem, às vezes eu recebo, há pouco tempo recebi o primeiro que eu recebi dessa produção da internet, né, da Mayra Paula, eu fiquei surpresa, é um excelente livro. Eu digo, não, isso aqui não vai dar certo, meio descosturado. Ela pegou o blog, botou aqui, o livro era boa dessa. Quer dizer, essa nem é uma autora muito jovem, né? Estava aqui a Lília Fontes, pena que ela já foi, né? Que é um modelo de autor cobiçado por todas as literaturas, né? Uma mulher jovem falando de mulher, onde tem isso? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, opa, vem cá, e publica logo e vamos apostar nela, né? E é uma escritora que produz regularmente, né? E todos conhecem. E aí enquanto a Beatriz falava, eu pensei numa coisa aqui, porque o que acontece com esse mercado afunilado que a gente tem? A gente estava discutindo isso outro dia lá no jornal. A gente pegou a lista dos mais vendidos, que há séculos, né? Que todos os jornais e revistas publicam a lista dos mais vendidos. Exceto Bruna Surfistinha, na não ficção, sério, que é uma autora nova. A lista de... Mas fez um sucesso danado. Mas é isso que eu estou falando. Exceto Bruna Surfistinha, devo anotar. Na lista dos mais vendidos em ficção, não existe autor novo. Então está sempre o Veríssimo, Rubem Fonseca, Vargas Llosa, não sei o quê. O que é isso? As pessoas são conservadoras? Pode ser, mas aí é um reflexo, é o seguinte, primeiro, eu acho, aquela falta de grana. Se você tiver que escolher entre o Rubem Fonseca e o João das Couves, que está acabando de ser lançado, por melhor que ele seja, você vai preferir o Rubem Fonseca. Se você tem um livro mais barato, se você tem outra coisa, você vai preferir o João das Couves, porque não é possível que isso aconteça aqui. A gente recebe, por exemplo, as editoras importam livros. Fulaninha, com 20 anos, vendeu 200 mil exemplares na França no primeiro. Ela é um gênio? Não, as pessoas apostam naquilo porque podem comprar. Aquele livro da fulaninha que chegou mais caro em janeiro, em 6 meses ele vai estar em edição de bolso, completamente acessível para as pessoas que queiram comprar e queiram apostar nessa fulaninha. Então, até nisso, é mais fácil lá fora um jovem autor que nunca escreveu nada, assim, fazer mais sucesso. E aí não tem jeito, gente. O reconhecimento para o autor vem na forma de leitor. Então, se você vai ter sempre aqueles 500 leitores, 200 leitores, seu primeiro livro, que pode ser maravilhoso, não vai passar dessa tiragem de 2 mil exemplares, que a média para um romance brasileiro é isso, exceto esses casos que eu falei, Veríssimo, Rubem Fonseca, etc, etc.
ele não vai passar dali. Então, quer dizer, também você não consegue ampliar, jamais as pessoas vão saber, ou no Nordeste, ou não sei aonde, que você é muito bom. Não há mídia que dê conta disso. Então, eu posso dar uma bela matéria aqui no Prosiverso, mas nem todas as pessoas leem o Prosiverso, nem todo mundo. Então, é difícil. Porque isso, o livro não vai circular. Se ele circular, ele vai ser caro. E é aquilo que eu falei, se as pessoas tiverem que escolher entre o Rubem Fonseca, Vargas Llosa, Garcia Marques, parará, eles vão escolher essas pessoas. Eles têm aquele dinheiro para pagar num livro, para empatar num livro. E aí, quer dizer, então assim, não, é um reflexo direto desse nosso mercado afunilado, estrangulado. Eu acho, pode ser uma tese maluca, mas eu acho. Eu também acho, plenamente. Entendeu? Não tem... Beatriz, deixa eu fazer outra provocação. Você não acha que a ditadura militar contribuiu bastante para que, logo na abertura, algumas gerações perdesse ou não criasse o costume da leitura? Não, o costume da leitura não. Para a produção literária, sim. Para a produção. Para a produção literária, sim. Né? E não só aqui, como em Portugal, a célebre história, né, de Caio Salazar vão surgir. Não, demorou. Né? Demorou a aparecer. No Brasil não foi, não tinha uma... não houve censura livre no Brasil, né? Isso, vamos dizer a verdade, né? Não houve censura, né? Não houve censura a livro no Brasil. O que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Por que que o teatro, por exemplo, que naquele momento vivia uma situação diferente de hoje, né? Ia-se muito mais ao teatro, né? Por que o teatro foi tão atacado, né? Foi tão censurado, né? E o livro não? Porque não tinha problema, né? Não tinha problema. Exatamente pela... Então teve um livro, né, do Rubem Fonseca, né, que foi censurado e vendeu tudo quanto é lugar, né? Ninguém deixou de comprar o Feliz Ano Novo, todo mundo comprou. Todo mundo comprou, quer dizer... por que houve no cinema, né? Por que houve na televisão? Por que houve no teatro? O teatro foi... acabado, né? Estou falando dentro dessas produções, né? E por que não no livro, né? Não tinha problema, não. O livro já era desimportante. Não precisa culpar os censores com isso. Vamos botar os censores lendo o script da telenovela, né? Interferindo na telenovela. E não precisa perder tempo com isso de livro, não. Isso é bobagem. É terrível isso, né? É uma constatação dura essa, né? E agora, sobre a vida das pessoas é evidente, né? E é essa vida que produz o literato, que produz a literatura. Então, realmente, o pós-ditadura segurou, né, a produção durante algum tempo, né? Quer dizer, a gente teve até a literatura ocupou, inclusive, né, nos anos da ditadura militar, ocupou o lugar dos jornais, né? Com a chamada, criou-se um gênero que não havia no Brasil, que é a literatura de depoimento, né? Foi criada fundamentalmente nos anos 70, né? Quase toda a literatura dos anos 70, ela é literatura de depoimento, né? E basicamente contando situações que não podiam ser contadas em outros lugares, né? Quer dizer, a forma como o Stuart Angel morreu foi conhecida pelo livro do Alex Folari, né? E o Alex Folari tinha sido preso junto com ele, publica e conta como o Stuart Angel foi assassinado. Essa publicação, Beatriz, ela não foi depois da abertura? Foi depois de 79, não? Foi durante mesmo? Durante, ainda durante o regime, claro que estava havendo, mas as meninas, uma série enorme, né, de romances e de poesia também, mas sobretudo de romances falando ainda no governo militar, falando da situação, né? Falando das questões políticas, coisa que no teatro, por exemplo, não aconteceu, né? O Rasga Coração do Vianinha, em 74, ele não foi censurado. Ele
desapareceu. A peça desapareceu. Tá? Foi um ato de muita coragem, fundamentalmente do crítico teatral Ian Michalski. Foi o último ano do prêmio do antigo Serviço Nacional de Teatro. O Rádio Coração venceu, foi eliminado. O segundo também não, foi publicado em primeira de publicação, inclusive, e em encenação foi publicado uma peça interessantíssima chamada Mumu, a Vaca Metafísica, que era uma peça de absurdo, interessantíssima, falando do desaparecimento. Só que como era absurdo, isso não foi entendido, né? E Rádio Coração sumiu, desapareceu, né? Depois foi publicado com grande dificuldade, né? E o Vianinha ganhava vida fazendo televisão. Bom, eu acho que a gente podia agora remeter, né, para as perguntas da plateia e, enfim, gostaria que a pessoa se identificasse e formulasse a pergunta o mais objetivo possível para que a gente possa, né, a gente já está com o tempo avançado. Oi, boa tarde. Meu nome é Lucas, eu sou aluno de administração do UFRJ. Eu pergunto, e a censura hoje, a censura implícita que existe hoje? Porque se não houve censura mesmo ao livro, mesmo durante a ditadura, não haveria hoje uma censura implícita, né, na imprensa, por parte da imprensa, né, que tem tanto poder. Ao livro? Mas censura o que? Ao livro? Ao livro, no caso, é o assunto que a gente está. Não, a censura não existe. Existe falta de espaço. Existe censura em outros âmbitos, né? Por parte da imprensa brasileira. Uma censura implícita, não é uma censura, não estou falando de nada que seja oficial. Eu não sei o que exatamente você está se referindo como censura. Quer dizer, há coisas que se discute, os editores de jornal, e isso, o Globo, o Jornal do Brasil, qualquer outro jornal do país, acredito que tenha isso, determinada notícia, por exemplo, no caso de sequestro, todos eles discutem como noticiar, se vai noticiar, porque é uma coisa que ficou até muito complicado, se isso fomenta essa indústria do sequestro ou não. Agora, censura, quer dizer, eu nunca sofri, eu tenho 17 anos de jornal Globo, eu nunca sofri censura dentro do Globo, por exemplo, então eu não sei exatamente que seria isso, quer dizer, eu não tenho, então assim, eu estou dando o meu depoimento. Na minha área, particularmente, que é de literatura, eu não tenho censura absolutamente nada. Eu posso falar sobre tudo e qualquer livro. O que falta para mim é espaço. Não é um problema de censura. Não só você, né? Jornais de maneira geral. A gente mas, assim, tem... Eu acho que a palavra, na verdade, no jornal não é censura. E eu acho que em qualquer jornal é ética, né? O que a gente publica, seriedade e responsabilidade. Porque se você divulga uma notícia inconsequente, você vai estar afetando a vida de milhares de pessoas, entendeu? Então é complicado isso, mas não é censura. Assim, é como você abordar uma notícia, se ela merece ser abordada, como ela vai ser abordada. Não sei se é disso que você estava falando. Outra pergunta? Eu sou Geraldo, trabalho aqui na biblioteca. O que vocês acham? A internet pode ajudar no hábito da leitura e vocês veem algum futuro no livro eletrônico? Já está ajudando, né? Não vai ajudar, não. Ela já está ajudando, né? Ela já está ajudando e a gente tem que aproveitar isso, né? Qualquer espaço você tem que aproveitar, né? Está ajudando pela simples razão de que o jovem, ele já está, volta a questão do produto, né? Ele já está diante do computador, né? Então, se ele recebe uma indicação de um amigo, né? Ou sabe que um amigo tem um blog, né? Ele vai lá e lê, né? Ou, sei lá, de alguma maneira ele sabe que existe aquilo, né?
ou ele gosta de escrever, o jovem gosta de escrever, né? É engraçado isso, né? Gosta de fazer poesia, todo jovem já tentou escrever alguma coisa, gosta de fazer diário, gosta de fazer poesia, sonha em escrever uma peça, um romance, né? Há essa vontade de experimentar, né? A produção literária. Agora, esse já está na frente do computador mesmo, né? Ele já está mesmo lendo, já está escrevendo, né? Ele não vai, isso corrobora, né? Inclusive que a mãe, né, falou, eu também, quer dizer, não é que haja um desinteresse pela leitura, não. A questão do livro no Brasil não é desinteresse pela leitura. As crianças estão sendo, nesse ponto, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é o que eu conheço melhor, né? O trabalho pedagógico pela literatura é muito bom e muito bem feito. E nas escolas públicas e nas escolas particulares. As crianças têm as feirinhas de livros. Quem todo mundo tem filho sabe disso, né? Tem a feirinha de livro, tem o livrinho que vai para casa, para o pai ler na creche, né? A própria alfabetização, expondo as crianças ao livro. Há iniciativas de fazer salas de leitura, né? Até para suprir a falta de biblioteca. A sala de leitura é uma coisa bacana, mas tem um limite, né? De alguma maneira, tem que fazer a sala de leitura dentro da escola, porque o menino não vai à biblioteca, né? Eu me criei em biblioteca, eu comecei a ler em biblioteca. Um dia eu cheguei na biblioteca de Botafogo, era bem pequena, eu me lembro muito claramente disso, porque eu ainda não tinha entrado no chamado ginásio, né, no colégio de aplicação, onde se entrava com 10 anos, onde eu entrei com 10 anos. E um dia eu disse, eu quero ir para o outro andar. Mas você quer ir para o outro andar por quê? Porque eu já li tudo, não é possível. Aí a bibliotecária foi lá, pegou a ficha e disse, você tem razão. Então vamos lá para baixo. E aí me deu um José de Alencar. Né? Aí eu comecei com o José de Alencar, entrei no colégio, já tinha lido. Me lembro que um dia a professora, coisa engraçada, né? Assim, as meninas vão ler Iracema, os meninos vão ler o Guarani. Aí eu disse, mas Iracema já li. Deixa eu ler o Guarani? Até hoje eu não entendi dessa lógica, né? E não era uma exceção, né? A gente ia lá, pegava um livro, entregava. E essa biblioteca, por exemplo, é uma bela biblioteca, a Biblioteca Machado de Assis, né, na Rua Farane. Mas passa no Leblon, por exemplo, né? Vê a Biblioteca do Leblon. Estava num debate com o Ferrez, e ele fez uma bibliotequinha no Capão, né, nesse bairro da periferia de São Paulo, e tenta divulgar, fazer como... Mas ele diz, não vem me dar livro velho, horroroso, não, essas coisas que vocês gostam de dar. Nem adianta que isso não vai para a mão dos meus meninos, não. Só vai livro bonito e novo. Não tem essa história de estar ocupando lugar na sua casa, não. Você vai lá comprar o livro, vai botar o livro aqui para o menino ler. É assim que ele vai chegar ao livro, né? E vai funcionando, né? E há outras... Agora, é uma lástima que isso seja a iniciativa deste morador que resolveu se dedicar à literatura, e é hoje um romancista, né? E deixa eu falar, ele falou da questão do futuro do livro, né, na internet. Eu acho que a internet também ajuda a ler, mas assim, muito se fala sobre esse novo suporte, aí tem um papel flexível, uma tela, não sei o quê, eu não sei se é disso que você estava falando. Eu, particularmente, eu acho que é que nem CD, né? Tinha gente quando CD, isso não vai dar certo, esse disquinho, as pessoas vão continuar com vinil, não sei o quê. Acabou que o CD substituiu galhardamente o vinil, mas tem gente que adora vinil e só vai ler vinil. Eu gosto do papel, eu não consigo ler um livro na internet. Para mim é muito penoso. Eu gosto do cheiro do papel e tem enfim, são milhões de pessoas no planeta que também preferem o livro em papel, mas eu não tenho dúvida de que daqui a pouquinho vai ter esse suporte para você levar um laptopzinho, ou sei lá, uma coisinha desse tamanhozinho, que você vai ter uma telinha e vai ler o livro, fora aqueles que você pode fazer download ali na tela do seu computador e ler no computador sem precisar levar para lugar nenhum.
Mas assim, eu acho que o livro vai continuar existindo, o livro como objeto, eu sou uma otimista nesse sentido. E digo mais, sabe por quê? Porque tem uma questão de orgulho das pessoas, a gente percebe isso muito claramente, né? As pessoas, e a gente vê isso, por exemplo, agora a gente vai começar a publicar resenhas de livros que estão na internet. Obviamente, vai ser uma resenha. Agora, aquele autor, o que vai valer para ele é o livro no papel. Eu tenho certeza, é óbvio, a gente vai dar uma visibilidade, mas aquele livro dele nunca chegar ao papel, ele não vai se sentir um autor. Porque é engraçado, é o livro, é o objeto, o livro que vai dar, sabe, aquela concretude para ele. Não, eu sou um autor porque eu tenho um livro publicado. Então, assim, eu acho que isso não vai. A não ser que, pode ser daqui a 200 anos, mude a cabeça das pessoas. Então, não é necessário mais você ter um livro aqui, vamos fazer outra coisa. Pode ser que o papel no planeta acabe também, né? Enfim, não tem árvore mais para fazer, crie-se uma outra coisa. Mas eu acho que esse futuro, assim, de livro em papel, de livro em telinha, assim, pode até vir daqui a pouco. Já tem, cada ano, aliás, na Feira de Frankfurt, é um dado muito interessante, assim, mais de 50%, eu acho, sei lá, 60% do espaço da Feira de Frankfurt é para parafernália eletrônica em torno do livro. Assim, é o papel diferente, é o plástico, não sei o quê, e para ela são os novos suportes para a literatura, né? E é isso, pode ser que um dia chegue, mas até assumir o livro, se é que ele vai assumir um dia o objeto, o livro, eu acho que não, enfim, vai demorar. Por exemplo, a gente estava vendo agora, Grande Sertão Veredas acabou de ser disponibilizado na internet. Ele vai ficar durante um tempo aí. Teve 10 mil acessos. Agora, ter acesso a uma coisa, eu duvido que alguém... 10 mil brasileiros. É impossível, não é impossível, mas assim, você vai ter que todo dia abrir lá, você não vai ler de uma enfiada só, não vai ter jeito. Então, mas ainda tem o desconforto físico, você não leva a tela para o banheiro, por exemplo, você vai ter que abrir todo dia lá, agora eu vou ler no seu imagina o cara numa casa carregando o computador para comer, Enfim, é um futuro que eu acho meio remoto. Pode ser que já esteja batendo aí na nossa porta daqui a pouco, mas o livro em si não desaparece. Tem que mudar muito, acho, a cabeça das pessoas para ele sumir. Por favor. Manolo, pergunta sua. Mais fácil. Eu sou da Sport TV. Meu nome é Manolo. Tá se escutando o que eu não... Tá. Tá bom. Obrigado. Eu queria saber uma coisa só. Aliás, duas. Um é um dilema. O livro no Brasil é caro porque vende pouco ou vende pouco porque é caro? Esse é meu primeiro dilema, né? E a outra é sobre o livro eletrônico. Eu acho que quando estourou a Primeira Guerra Mundial, em 1914, nós demoramos certamente 48 horas em saber que tinha estourado uma guerra na Europa. Não é? Há apenas 5 anos atrás, nós assistimos em vivo como as torres gêmeas eram demolidas por terroristas, enfim, os simpatizantes da morte em alta escala. Então, chegamos a um momento, eu acredito, um momento da humanidade, em que a evolução está superando a tradição. Obviamente que o livro, o papel, como falou a Mânia, o seu cheiro, o conteúdo, o volume, jamais poderá ser substituído por qualquer outro sucedâneo, como é um disquinho. Mas repare só, uma enciclopédia como a britânica, que tinha 25, 30 volumes com seus adendos anuais, hoje em dia, está numa caixinha que eu coloco aqui nesse bolso. E o exemplo que eu quis vender a minha por uma questão de espaço e não acho comprador. Então vou ter que doar. Quem quiser que se prontifique. Então, meus dilemas são esses. Assim. O outro detalhe também sobre a velocidade de impressão e tudo mais. Porque a Machado de Assis, Bandeira, Drummond, Guimarães, enfim, todos os grandes, Guimarães Rosa, o próprio Borges, eles andavam de bonde. Não é? E hoje em dia já está criado um avião para 850 passageiros.
Era isso. Desculpe que eu me alonguei hoje um pouco assim, acima da rapidamente, conta. quer dizer, eu acho que essa questão da velocidade, ele até falou aí do lado, isso vai, ele vai bater diretamente essa realidade, né, que está chegando para a gente, na questão dos jornais. Os jornais estão discutindo muito o futuro, né, o jornal impresso. Porque é isso, as torres caíram, você está querendo ver ali na hora, entendeu? A gente viu o início da guerra ao vivo e a cores, enfim, também as bombas em Bagdá, a gente viu tudo, está vendo tudo. Então, para essa coisa de informação, e eu acho que aí entra a questão das enciclopédias também, são obras de referência, você está ali, é mais fácil você estar com ela online, consultando. Agora, eu acho que a questão da leitura, e aí eu estou falando tanto de ficção, da literatura de ficção como da obra, ela requer uma coisa mais assim, o que está virando o livro hoje? Quer dizer, a não ser a ficção, é uma reflexão. Então, quer dizer, você tem os livros que daqui a 1, 2 anos eles vão refletir sobre essa guerra, são os ensaios sobre alguma coisa. Isso daí não vai morrer no livro, quer dizer, isso daí te exige uma calma e exige um vagar para ler que a televisão não vai te dar. Essa coisa imediatista, eu acho que está muito em cima da notícia, o jornal, não sei o quê. E as obras de referência, eu concordo. A britânica, que todo mundo tem, sei lá, em casa, ela já acabou, ela está caduca. Então, e essa coisa de renovação só vai se dar na internet. O Ricardo Cravalbin acabou de lançar um dicionário. O que foi para o papel, porque aí que está, o dicionário foi para o papel. Por que foi para o papel? Podia ter ficado eternamente online, mas assim, tem o fetiche de ter o dicionário, está ali. Ele só vai ser atualizado no papel de 4 em 4 anos, mas a internet está lá recebendo informação o tempo todo. Então, assim, para obras de referência, eu acho que até acabou, assim, eu acho que realmente a internet já está cumprindo esse papel de tudo. E de notícia, eu não vejo assim diretamente batendo no livro, nessa coisa de mais de reflexão ou da literatura. Acho que sim, na imprensa diária e, enfim, qualquer informação, né? A coisa da informação tem que estar na hora e cada vez mais a gente está consumindo mais rapidamente isso, né? Só para responder a questão do custo do livro, né? Eu sou editora, mas eu convivo bastante com eles, né? O livro é caro porque vende pouco e porque tem muito intermediário, né? A questão do intermediário também é uma questão que encarece muito o livro. Mas é feio falar, né? Isso é uma coisa feia de falar, você pode falar. O livro é uma coisa tão preciosa, né? Realmente o fetiche livro existe, né? O fetiche cultura e livro, ele existe, né? E isso é ruim para o próprio livro, porque a gente não tem tido essas discussões. Só quem tem essas discussões são os editores e a porta fechada. É muito raro, inclusive, um editor que chega e diz, né, como eu contei esse caso. O né, mercado editorial brasileiro é uma caixa preta. É uma caixa preta, né? Então, você não pode dizer que o livro tem intermediário. Não. E o intermediário vai ficar mais danado da vida ainda, porque no entendimento dele, e é verdade, ele está prestando esse serviço de ter uma livraria, né? Então esse é um dos pontos, né? Uma das questões, é onde eu acho que tem que ter uma ação governamental, como aconteceu com o cinema. Então tem que baratear o papel, tem que baratear a importação de papel, tem que financiar de alguma maneira o livro, tem que fazer bibliotecas públicas, apoiar, fazer um programa de apoio à abertura de livrarias, por que não? Né? Por que não se faz? Por que o governo, né, financia, e todos os governos, né, financia desta maneira a agricultura e os bancos? Né? E por que não pode botar dinheiro para financiar livros, gente? Vamos botar menos selo. A Biblioteca Nacional faz lá o seu esforço, faz institutos em torno, departamento do livro e tal. Mas tem até projetos, Bianca, na Biblioteca Nacional muito interessantes com relação ao livro. Existe, mas são muito... Exatamente. Agora, quanto você dispõe para isso, né? Pois é. Essa aqui é a questão, né? Mas eu queria fazer um pequeno adendo sobre essas milionárias ou centenas de milhares de livros, por exemplo,
colocados nas primeiras edições nos Estados Unidos, isso é um fenômeno altamente explicável. Sabe por quê? Compra de biblioteca. Claro, porque a biblioteca vão 2 exemplares obrigatoriamente. Então, qualquer vilarejo norte-americano tem uma biblioteca. Qualquer vilarejo, né? Qualquer vilarejo. E posso mencionar vários. Então, vende uma edição... Uma edição de 100 mil exemplares é um fracasso. É um fracasso. Por favor, Marília. Eu acho que tem assunto. Acho que muitos assuntos até já foram tão bem tratados que dá vontade de falar de tudo, né? Mas, enfim, vou selecionar algumas questões, algumas um pouco instigantes, né? Falou-se várias coisas, falta do livro, falta da divulgação, não tem a livraria, não tem acesso, não tem dinheiro. Mas eu vejo muito o jovem que tem uma família de classe média com dinheiro, né, que pode comprar o livro, que às vezes, talvez até o pai ou a mãe leiam, né, que tem livros dentro da sua casa, e a questão hoje está, eu acho que tem algo mais para a gente trabalhar, porque eles não leem. Então, é o quê? É essa cultura imediatista, é a cultura da imagem que a internet facilita, tanto que eu já vi até uma pessoa que está fazendo uma tese de mestrado contra o uso de jornais, né, até do Globinho, etc e tal, e que a gente conversou muito, e eu perguntei até para ela, será que não é isso? Quer dizer, até o jornal, a turma está querendo com uma cara de internet, quer dizer, aquela imagem em que, inclusive, com informações pensadas, informações que já vêm com uma triagem da coisa rápida, igual está se lendo mais contos do que romances, porque é mais rápido, etc. Então, ao mesmo tempo, esse jovem, será que a história não está na leitura? Porque o que adianta a biblioteca e o livro se não há leitura? Então, o problema é a falta de leitores? Então, vocês também já comentaram. Então, eu queria, primeiro, 2 coisas. Uma, até com a Beatriz, que falou da França, que tem todos esses programas, né? Tem leitores e não tem escritores. Eu sempre ouvi falar e acreditava que a partir se você se tornar leitor e amante da leitura, você poderia se expressar melhor e se tornar um escritor. Aí está falando a hora dos blogs. A turma que escreve e que não lê muito, como é que percebe isso? Então eu queria colocar essa questão. E para ela, já que eu também sou autora, não teria como criar um espaço, nem que seja na internet, não sei, só de divulgação, em que, vamos dizer, o nome do prosa e verso, etc., não ficassem comprometidos com resenha, porque a gente sabe que quem for resenhado no prosa e verso está tendo o aval, né, da qualidade, vamos dizer assim, né? Mas eu mesma entrei em coletâneas, etc. e tal, e que, vamos dizer que eu estou na classe média, assim, bem média de autor. E, às vezes, era interessante que a gente tivesse, pelo menos, um setor de informações. Eu queria saber o porquê não há e se não pode haver. Alguma coisa assim de livros que o próprio autor podia mandar um resumo, não é resenha, né? Nem garantia de qualidade. Quem dissesse, esse livro são tais autoras, são poemas, sobre isso, tem temática, não tem, pronto, vários anúncios, você disse que é uns 80, né, por semana? Não, é isso. Né? Então, são 2, assim, se há uma possibilidade, ou por que não, o Globo torna uma coisa mais democrática, divulgando todo mundo, né? A resenha pode ser para aqueles escolhidos, né? Como diz Cristo, muitos são os chamados e poucos os escolhidos, e a gente tem que se conformar. E você, assim, como é que você vê essa questão da França com tanta promoção e a coisa não rola em termos de escrita e rola em termos de leitura? É a minha pergunta. Bom, a França eu já adiantei um pouco, né? Eu acho, quer dizer, não sou eu, são os mesmos pensadores franceses estão se preocupando com isso, né? Eu acho que a França se fechou muito. Eu acho que o problema maior da cultura francesa, que para nós foi a mais importante, né? Se fechou excessivamente, absorveu mal a diferença e é isso que está dando
inclusive vários problemas a eles, né? E com isso a cultura não se renovou, né? A cultura francesa se preocupa fundamentalmente com a cultura francesa, né? E de repente estão acordando agora para ver que isso está dando bastante problema, né? Inclusive o jovem filho de imigrantes não se sente francês e essa é a razão, né, dos levantes, chamado Levante de Paris, né? Porque é um país politizado, estudantes são politizados e tudo mais. Eu acho que quanto mais uma cultura tem capacidade de absorver, né, o que chega, e incorporar, né, mais rica aquela cultura fica, evidentemente, né? Agora, o que você perguntou no início é uma angústia, é minha principal angústia, é essa questão se o jovem lê ou não lê, ou lê menos, ou lê pouco. Eu não estou tão segura assim de que eles não leem, não, sabe? Não sou tão segura disso, não. Eu acho isso, que eles são pouco expostos ao livro. Eu acho que o ensino, né? O ensino do segundo grau em diante é deficitário em matéria da questão de leitura. Os professores não leem. Ele não é atraente em matéria de leitura. Ele não é atraente, exatamente. Então pode acontecer, por que não acontece mais isso, né? Vamos chamar, né, a meninada para discutir alguma coisa assim, né? Mas fundamentalmente porque os professores não leem, né? Por que os professores não leem? Por que, por exemplo, o professor de literatura não lê? Porque ele hoje, no Brasil, ele é um operário, né? O operário lê menos, claro, porque tem menos tempo, está mais gastando, e menos dinheiro. E um professor de língua e de literatura, ele é um operário. Ele trabalha como um operário, talvez mais, em alguns casos, né? Porque não há limite. Então, um professor de escola particular dá aula em 3, 4 lugares, né? Não há uma lei que proíba, né? E ele também não está submetido a um horário de fábrica, né? Então, às vezes, ele trabalha mais do que um operário, ele muitas vezes precariamente formado, né? E é uma profissão desprestigiada, não paga, né? Então, quanto ganha um professor de segundo grau? Ele ganha menos do que um operário. Ele ganha bem menos do que um operário qualificado. Isso é uma questão seríssima. É verdade. Né? Então, qual é a consequência desse operário que trabalha muito e ganha pouco? Ele não lê. Primeiro, ele vai cortar o livro, né? Não vai cortar o livro só em relação ao CD, ele vai cortar o livro em relação à manteiga, né? Ao arroz, ao feijão, né? Então, e é isso que ele faz. Então, ele não lê, ele não tem tempo, não tem dinheiro, não é qualificado, não existe projeto de qualificação de docente no Brasil. Não existe, isso não existe, né? Então, se você tem um funcionário de informática, tá? Um funcionário um empacotador, de tempos em tempos, alguém vai chamar e vai dizer, meu filho, vem aqui, semana que vem, você vai fazer um cursinho sobre como empacotar, né? Porque você não está empacotando direito, né? Mas isso não acontece com o professor. Isso não lhe é oferecido. Nem se encontram. Nem se encontram. Nem se encontram. Né? Não trocam ideia. Então, a questão não está no jovem que não lê. A questão fundamental, a questão que eu vejo, está no ensino. Está na formação que ele recebe. Né? E se o professor não lê, como é que ele vai incentivar? Eu vejo muito frequentemente, atualmente, inclusive eu não estou mais dando aula numa faculdade de letras, só na pós-graduação, porque não aguentei mais, né? Eu me aposentei, podia trabalhar, eu não aguentei mais, né? Porque não adianta você dar aula para um aluno de literatura para um aluno que não leu. Um dia eu parei a aula e disse assim, tudo bem, vamos fazer uma coisa, vocês vão me dar uma ideia de como a gente vai conhecer literatura sem ler.
E eu aceito sugestões, né? Mas o que é? Aquele é o menino que foi fazer letras porque não teve ponto para fazer mais nada. Por quê? Porque ele não gosta de letra? Não. Porque ele não gosta de literatura? Não, não é por isso. É porque ele quer ser remunerado corretamente. E isso não está acontecendo só com literatura, isso está acontecendo com matemática, isso está acontecendo com geografia, está acontecendo com todas as formações onde, prioritariamente, você prepara alguém para o mercado de ensino, né? Então, hoje eu dou aula numa faculdade, numa escola de teatro, coisa que no Rio de Janeiro é bastante prestigiado, porque tem emprego ainda. Não tanto por causa do teatro, embora um pouco ainda exista teatro, e até uma política razoável no Rio de Janeiro de apoio ao teatro, né? E, nacionalmente melhorou bastante, né? O governo Lula melhorou o apoio ao teatro, melhorou bastante as caravanas, e mesmo isso eu acho inteiramente defasado em relação à leitura, né? Então, o problema não é o menino que lê, não. É a exposição ao livro, inclusive através da educação. Numa escola de teatro, frequentemente, quando eu digo aos meninos, puxa, li isso assim, no dia seguinte vem um e, puxa, legal aquilo, né? Fui ler aquele livro. E outra coisa, por que a gente não pode temer a internet? A internet não é a rival do livro, né? Não é a rival. Eu sempre tinha um problema quando eu dava no primeiro curso Édipo Rei, né? Porque as edições baratinhas que tem são muito ruins, né? E a que eu gosto de trabalhar, umas duas opções estão esgotadíssimas e não são reeditadas, né? Aí eu vou lá e digo, não, como qualquer um, né? Nenhuma presta mesmo, pega qualquer um aí e tal. No dia seguinte, os meninos estavam com o Édipo Rei, do Périx Eugênio da Silva Ramos, impresso na aula. Ah, você não sabia não? Tá lá, fiz download. Não tem problema não, tá lá, é domínio público, inclusive. Todo mundo estava lá com a minha ediçãozinha que eu gostava. Dei a melhor aula que eu tinha dado nos últimos tempos, né? Com um Édipo Rei, com couro, a edição baratinha, por exemplo, para economizar, tira couro. Aí você vai explicar como é que é a tragédia grega. Mas que couro é esse? Não tem couro, aqui na minha não tem couro. Como é que o couro está falando isso, né? Ah, por exemplo, que tinha que economizar papel para fazer uma edição de R$8. Eu acho, por exemplo, essa questão ainda antes de falar da minha especificamente, essa questão do jovem não ler. Eu acho que é uma questão de continuidade, é aquilo que eu estava falando. Se você tem lá na alfabetização, você trabalha o livro e as escolas trabalham. Aí você vem ali em primeira, segunda, terceira, quarta série, você também trabalha o livro com ótimos autores, excelentes autores ali, aí a professora consegue trabalhar melhor. Mas é o seguinte, se você não tem isso em casa, quer dizer, eu acho que a casa é o espelho também do que a gente vive. Então, assim, se você... E isso eu estou falando de classe alta, classe média, classe, enfim, empobrecida, que esses não têm condição mesmo de ter livro. Mas a classe média, se você está com um pai ali, que você nunca viu seu pai com um livro na mão, ou se viu, jogou para um lado e tudo, mas não há cristão que faça esse cidadão ler. Porque os jovens, os adolescentes, eles não nascem já aos 15 anos com um teclado na ponta do dedo. Eles se formaram lá, então, enfim, tem a formação toda que vem. Se você não encontra esse respaldo, se você está ali na escola, mas aí, assim, entre uma coisa e outra tem um buraco, e aí eu vou falar uma coisa que, às vezes, eu acho que as pessoas têm vontade de jogar pedra, mas outro dia eu estava com um grupo de professores, exatamente de professores lá no jornal. Eles foram lá, enfim, eu ouvi uma escritora, a gente estava conversando, que você tem uma lacuna muito grande entre o que a garotada lê até a quarta, quinta série, mais ou menos, e depois o que eles vão ler lá adiante. Por quê? O que acontece? Aí tem assim, não sei o que, tem que ler Lucila. Aí tasca a Lucila na cabeça. É ótimo, Zé de Alencar. Agora, o que acontece? A gente lia, você lia e ficou apaixonado. Essa garotada que está hoje, eles têm uma outra cultura completamente diferente. É uma outra linguagem, é um outro modo de encarar a vida. Se você joga um Machado de Assis na cabeça desse cidadão, lê. Se você joga um José de Alencar, se você joga, enfim,
vai ter ódio. Fala assim, eu não quero ler isso, e eu sei porque eu tenho 2 filhas adolescentes, uma de 17, uma de 15 anos, que odeiam essas leituras na escola. Eu falei, gente, vocês não têm ideia do que vocês estão falando. Machado de Assis, ok, daqui a 10 anos vão ler de novo, que vocês vão entender do que a gente está falando. E aí algumas professoras falando que sentem exatamente isso. Aí umas usam filme, foram usar um Essa de Queiroz, um Primo Basílio, porque você vai ter que chegar a essa garotada, você vai ter que mostrar o valor daquilo ali por outras maneiras. Não tem jeito. E aí entra a capacitação do professor. Aí entra essa coisa. Você vai deixar, então ninguém vai ler Machado de Assis. Claro que não, vão continuar lendo. Ninguém vai ler José de Alencar? Não, vai ler, mas você vai ter que fazer a garotada chegar até ali de uma outra forma. E outra coisa, o adolescente ele tem que ter poder de escolha. Não há também pai ou mãe ou professor que vai obrigar o cara, se ele quiser. E aí é um outro erro, não, mas eu acho que é um outro vacilo, quer dizer. Se ele tem uma fome de leitura, deixa o sujeito ler história em quadrinho, qualquer coisa. A leitura, gente, é fundamental, porque você tem que ter continuidade, você tem que ter pique de leitura, você tem que ter hábito de leitura. Então, Harry Potter, deixa ler, Harry Potter é maravilhoso, vai ler Harry Potter, vai ler tudo, entendeu? Vai ler qualquer coisa. E aí fala, mas menino não lê. E aí outro dia eu estava conversando, com a Rosa Amanda Strauss, num debate do Prós nas livrarias, falou, lê sim, quer saber? O negócio é o seguinte, um fulaninho lá me contou que não gostava de ler, mas adora futebol. Aí o que a mãe fez? Eu vou te dar um livro sobre futebol, eu acho que as crônicas de Nelson Rodrigues. O garoto ficou apaixonado. Então, assim, vai no interesse, deixa o garoto, leva o garoto na livraria e fala o seguinte, escolhe aqui o que você quer ler. Se ele quiser ler uma menina quiser ler um romance Água com Açúcar, uma coisa retada, deixa ler. Deixa ler, sério, gente, porque daqui a pouco eles vão chegar em outra coisa. Aí tem gente que fala, não vai chegar. Vai chegar, entendeu? Pode não chegar agora, mas é o seguinte, o hábito da leitura é fundamental. Você esquece. Eu tenho 2 filhas, a de 15 anos, que nasceu com o teclado grudado no dedo. Ela durante um tempo, mas é que tá, minha casa sempre teve livro, eu trabalho nessa área, é muito fácil para mim e eu gosto de ler, claro. Elas cresceram lendo, mas assim, chega aquela idade que também vamos combinar que aquela coisa chamada hormônio faz uma modificação muito grande na vida das pessoas. Tem uma hora ali, por que ele vai querer ler Machado? Nada, ele vai querer namorar, sair à festa. Se o garoto não está lendo naquela hora, coitado da menina, do menino, deixa ali, entendeu? Agora é fundamental não perder o fio da meada. Então, essa minha filha, por exemplo, ela ficou um tempo assim meio refratária para a leitura. E aí estava estreando, ela nem viu, Orgulho e Preconceito. Ela não conseguiu ver. E aí, por acaso, junto com o filme, por acaso não, foi a reboque do filme, saiu relançaram uma boa tradução de Orgulho e Preconceito. Ela devorou o livro. Uma garota de 15 anos, que está acostumada com a linguagem da internet. Ela fala o tempo todo no MSN, Orkut, Escambau 4, adorou e já está lendo o segundo, Razão e Sensibilidade. É anacrônico, eu vejo a Júlia lendo, eu acho anacrônico, mas é isso, assim. E por onde ela foi? Ela foi pelo cinema. Ela quis entender a história, então ela foi. Então, assim, eu não tenho medo, assim, eu sei que tem uma hora que eles vão parar de ler sim, vão pra festa, vão pra balada, vão fazer qualquer coisa, e não há cristão que... E aí, nessa hora, é exatamente a hora que a escola está dizendo, vai ler Lucila, ponto. Vai ler isso daqui assim, ponto, e depois a gente discute. Não dá. Tem que mudar a forma de chegar à literatura, à leitura, até essa garotada. Eu acho que algumas coisas até têm que ser mudadas mesmo. Eu acho que os editores, os professores, eles precisam conhecer mais a literatura contemporânea brasileira, porque essa literatura contemporânea vai falar diretamente a essa juventude, entendeu? E pode ser usada sim, não tem problema. Sobre lançamentos, desculpa. A gente recebe 70, 80 livros por semana. Eu não tenho página para dar isso tudo. Então, assim, de registro, que a gente tem uma coluna no jornal chamada Lançamentos, onde eu consigo dar, além das resenhas, 7 livros por semana. E é só aquilo. Eles não vão passar daquele lançamento, mas, enfim, é uma maneira de dizer, olha, esse livro existe. Mas, com o blog, a gente está pensando em fazer, quer dizer, eu não sei se eu vou conseguir colocar os 80, até porque eu acho que os 80 que chegaram não merecem, sinceramente, assim, todos eles lá têm um espaço garantido, mas a gente vai ampliar. É que a gente ainda está em fase aí de movimentação do blog, e eu não sei como as pessoas adoram tanto o blog, porque é muito difícil você atualizar um blog e manter ele interessante todo dia, né? Mas a gente vai fazer isso. Em breve, assim, parte dos livros, ou grande parte dos livros que não vai estar no papel, a gente vai botar no blog. Só uma pimentazinha aí, né?
essa mãe foi esperta quando deu o livro sobre futebol. Agora, a outra metade do tempo que o menino tá pensando em futebol, eu garanto que ele estava pensando em sexo. E nada tem mais sexo do que literatura. Do que literatura, é verdade. Sobretudo a literatura jovem, não é? É Capitães da Areia, aliás, é uma coisa assim que eles adoram. Normalmente Capitães da Areia é best-seller, todo mundo adora. Gente, a gente ficaria aqui, mas um monte de tempo, mas infelizmente não dá. Eu queria agradecer imensamente a Beatriz Rezende e a Mânia Milen. Obrigada, gente, valeu. Queria chamar a atenção que o projeto Quartas 4 vai ser interrompido nas 2 próximas quartas-feiras, porque a próxima é dia 15, feriado. Logicamente, a gente não vai fazê-lo. E no dia 22, também existe aqui um evento por conta dos 196 anos da biblioteca. Nós também não vamos fazer o Quartas 4. O próximo Quartas 4 vai acontecer no dia 29. Tem não. Não tem não. Infelizmente. O próximo é dia 29, a palestra da professora Raquel Paiva, intitulada Jornalismo Comunitário, tendo como debatedor Marcelo Dourado, da Folha de São Paulo. Queria agradecer aos alunos da UFRJ, queria agradecer aos outros presentes, queria agradecer novamente a Beatriz e a Mânia e tê-los de volta aqui dia 29. Muito obrigado.